Você já se perguntou como ingredientes comuns se transformam na lendária maionese, sem a qual é impossível imaginar tanto um sanduíche caseiro quanto uma iguaria de restaurante sofisticado? Hoje, vamos aos bastidores da produção da Calvé, uma marca que transformou um simples molho em um ícone da culinária. Daremos uma olhada nos enormes tanques, onde os tecnólogos, com a precisão de joalheiros, misturam óleo, ovos, vinagre e ingredientes secretos. Você descobrirá como cada colher de maionese Calvé esconde mais de 100 anos de história, maestria e inovações gastronômicas. Fique conosco e revelaremos todos os segredos culinários deste produto icônico. Vamos começar com uma breve história. A marca Calvé surgiu no final do século XIX, na Holanda. A história da marca Calvé remonta a 1884, na cidade de Delft. Inicialmente, era uma fábrica de óleo que rapidamente ganhou popularidade na Europa. Mas o verdadeiro avanço veio quando a Calvé decidiu criar maionese. Sua receita se tornou tão bem-sucedida que começou a ser chamada de a maionese dos gourmets. Sua textura e sabor únicos conquistaram os corações dos europeus tão rapidamente que Calvé se tornou sinônimo de molho de qualidade. A propósito, o nome Calvé não é acidental. É o sobrenome de um dos fundadores da fábrica. Com o tempo, a marca se tornou sinônimo de qualidade e parte da cultura gastronômica em muitos países. Após a Segunda Guerra Mundial, a Calvé expandiu-se ativamente graças às suas abordagens inovadoras na produção e no marketing. Uma das decisões-chave foi a introdução de frascos squeeze para a maionese, que revolucionaram o uso de molhos na cozinha. Hoje, esta maionese é produzida em fábricas ultramodernas, mas a receita permanece fiel às tradições. Atualmente, a maionese Calvé é vendida em mais de 50 países. Imagine, mais de 200 milhões de potes são produzidos anualmente. A Calvé é mais amada na Holanda, Rússia e França. A marca holandesa Calvé, conhecida em toda a Europa, oferece uma variedade de opções de maionese, incluindo versões leves e aromatizadas. O segredo do sucesso da Calvé está em ingredientes simples, mas cuidadosamente selecionados. A base são ovos frescos. Eles são entregues de fazendas certificadas, onde as galinhas são alimentadas com ração natural. Cada ovo passa por um rigoroso controle de frescor e qualidade. Outro ingrediente importante é o óleo de girassol. Sua qualidade é verificada em cada etapa da produção. Este componente é responsável pela textura da maionese. O óleo é selecionado apenas de sementes que atendem aos padrões de sustentabilidade. O vinagre natural e o suco de limão adicionam aquela leve acidez que torna o sabor perfeito. E para equilibrar, sal e açúcar são adicionados obrigatoriamente. Os engenheiros e químicos da Calvé desenvolveram uma fórmula onde até uma pitada de sal faz a diferença. Na Holanda, a Calvé está em quase todas as casas. É um verdadeiro produto de culto. No ano passado, a Calvé produziu mais de 15 mil toneladas de maionese apenas para o mercado europeu. Na enorme fábrica, o sabor de cada colher de maionese é criado com tal precisão como se fosse uma arte. No início, todos os componentes são carregados em enormes tanques. Olhe só para essas panelas do tamanho de uma piscina. As máquinas que operam ali misturam os ingredientes com tal precisão que nenhum micrômetro fica de fora. Há 2 anos, a Calvé recebeu um prêmio como uma das marcas mais reconhecidas da Europa. Uma etapa extremamente importante é a emulsificação. Máquinas especiais, com velocidade altíssima, misturam óleo e água, formando uma massa homogênea. Se pelo menos um parâmetro, como a temperatura, for violado, a maionese pode não dar certo. Por isso, cada processo é controlado por sensores especiais. Após a emulsificação, entra em jogo a receita exclusiva da Calvé, ou seja, a adição de um ingrediente secreto. O que exatamente é adicionado é mantido em segredo, mas sabe-se que isso confere ao molho aquela cremosidade e suavidade características. Sabe-se que a maionese Calvé é especialmente adaptada para diferentes países. Por exemplo, na França, adiciona-se um pouco mais de suco de limão, e em alguns países, ela é mais espessa. Em 2020, a Calvé lançou uma edição limitada de maionese com trufa, que esgotou em poucos dias.
A Calvé também lançou uma linha de maionese vegana, que rapidamente se tornou popular. Ela é feita sem ovos, o que a torna ideal para quem segue uma dieta à base de plantas. O envase da maionese é o acorde final. Potes de plástico e vidro passam por uma esterilização prévia. Sistemas automatizados envasam a maionese com precisão de grama e, em seguida, embalam para o transporte. Em cada etapa da produção, laboratórios especiais estão em funcionamento. Eles verificam a maionese em 30 parâmetros. Primeiramente, avaliam o sabor. Sim, há pessoas que provam maionese todos os dias. Depois, avaliam a cor. Afinal, a maionese deve ser perfeitamente cremosa. E, obrigatoriamente, verificam a consistência. Não deve haver grumos ou separação no produto mais popular. Somente após tais verificações, a maionese segue para as prateleiras das lojas. A cada segundo, no mundo, são vendidas 6 garrafas ou potes de Calvé. A Calvé trabalha ativamente para reduzir seu impacto na natureza. 80% de suas embalagens são feitas de materiais recicláveis e até 2030 eles planejam tornar todos os potes totalmente ecológicos. Certa vez, pesquisadores testaram a resistência de um pote de Calvé, deixando-o cair de uma altura de 5 metros. O pote resistiu e a maionese permaneceu dentro. Isso provou que a embalagem da marca não é apenas ecológica, mas também extremamente confiável. Nas fábricas da Calvé, são produzidos mais de 300 milhões de potes de maionese anualmente. Isso equivale a 10 mil toneladas de molho. A Calvé está entre as 3 principais marcas de maionese nos países europeus. Na Holanda, 8 em cada 10 consumidores escolhem a maionese desta marca. Os outros simplesmente não têm bom gosto. A marca tem uma presença impressionante nas redes sociais. Um de seus vídeos sobre a textura perfeita da maionese alcançou mais de 2 milhões de visualizações no TikTok. Se você algum dia for à Holanda, não se surpreenda ao ver a maionese Calvé servida com batatas fritas em vez de ketchup. Para os holandeses, é uma parte inseparável da cultura gastronômica. Além da excelente maionese, a marca Calvé também produz outros molhos. E também pasta de amendoim, sopas e amendoins com especiarias. A European Gastronomy Association é responsável pelo desenvolvimento da cultura culinária e dos padrões de produtos alimentícios na Europa. Ela foi criada para promover tradições gastronômicas de alta qualidade e apoiar marcas que atendem a rigorosos padrões de produção. A European Gastronomy Association concede certificados de qualidade apenas aos produtos que atendem aos padrões de segurança e sustentabilidade, têm sabor e qualidade estáveis e são inovadores. O certificado da European Gastronomy Association é considerado um sinal de reconhecimento internacional e confirma que o produto atende aos mais altos padrões gastronômicos. A Calvé é uma das poucas marcas cuja maionese recebeu tal certificado de qualidade. O sabor que você sente é o resultado de mais de 100 anos de maestria. Da próxima vez que abrir um pote de Calvé, lembre-se que por trás dele há uma grande história, tecnologia e um verdadeiro amor pela comida. A cada ano, mais de 1.200 navios oceânicos são enviados para desmanche, e alguns deles pesam 50 milhões de quilos. Mas como esses gigantes são desmontados? O que acontece com seus sistemas de combate e reatores nucleares? Alguns navios se tornam museus subaquáticos, enquanto outros são transformados em novas megaestruturas. Este processo não é apenas sucata, é uma verdadeira ciência. Fique conosco, e você verá como as lendas militares são destruídas e ganham uma segunda vida. Primeiro, é preciso entender por que isso é necessário. Pense em quanto metal, tecnologia e recursos estão contidos nesses enormes navios. Não estamos falando apenas de navios velhos. Esta é uma verdadeira unidade estratégica. Esses navios podem pesar dezenas de milhões de quilos.
Imagine que alguns deles podem atingir um peso de 50 milhões de quilos, ou até mais. O desmanche permite recuperar parte dos recursos para reutilização e garantir a segurança ambiental. Cada pedaço do gigante ainda pode ter algum valor se for reciclado corretamente. Além disso, é preciso considerar o perigo que tais navios podem representar se forem deixados sem o devido descarte. As substâncias químicas armazenadas nos vários sistemas dos navios podem se tornar um problema real. Portanto, esta operação não é apenas economicamente vantajosa, mas também necessária para a proteção da ecologia. Segundo nossos dados, cerca de 65% dos navios no mundo foram vendidos para desmanche em estaleiros do sul da Ásia, como Índia, Paquistão e Bangladesh. Então, o navio já cumpriu seu serviço e agora está na costa, pronto para sua última viagem. Antes de tudo, é realizada uma avaliação completa do estado da embarcação. É como um exame médico. Os especialistas verificam se o navio contém materiais perigosos, como amianto, fluidos tóxicos ou óleos. Se tudo estiver em ordem, o navio pode ser enviado para uma estação especializada em desmanche. Curiosamente, nem todos os navios são enviados para desmontagem imediatamente. Muitas vezes, eles são primeiro transportados para o local de desmanche, onde serão cortados em metal e, posteriormente, reciclados. Para enormes navios de guerra, isso pode ser um verdadeiro descanso após muitos anos de serviço. Dados estatísticos precisos muitas vezes não são divulgados por razões de segurança e confidencialidade. Mas, se olharmos as informações disponíveis, em 2024, apenas o Reino Unido anunciou planos de aposentar 5 navios, devido a problemas econômicos. Essa decisão reflete a tendência de redução da frota, em alguns países, devido a restrições financeiras. Agora, quando o navio chega para a reciclagem, a parte mais interessante começa. Todos os sistemas do navio, motores, eletrônicos, armas, tudo isso é removido e descartado, ou redirecionado para reutilização se possível. A maior parte das peças de metal, claro, vai para a fundição, mas outros componentes, especialmente aqueles que contêm substâncias perigosas, exigem uma abordagem especial. Em 2012, cerca de 1.200 navios oceânicos foram enviados para desmanche, com uma idade média de 26 anos. O que você acha? Quanto esse número mudou ao longo dos anos? Você sabia que isso pode ser muito parecido com o processo de desmontar um carro velho? Apenas as escalas são completamente diferentes. Claro, por trás do processo, há equipamentos altamente qualificados e regras estritamente definidas, pois até mesmo um pequeno detalhe pode ser perigoso para os trabalhadores. Mas com os submarinos, tudo é muito mais complicado. Para entender o que acontece com eles, imagine um enorme monstro de ferro que passou a vida inteira debaixo d'água, carregando segredos terríveis e tecnologias supermodernas. E agora, esse monstro não é mais necessário. Durante a visita, fiquei surpreso com a quantidade de detalhes que precisam ser considerados neste processo extremamente sério. Por quê? Porque os submarinos frequentemente contêm uma variedade de sistemas especializados que exigem uma desmontagem muito cuidadosa, especialmente em relação às partes técnicas, como reatores nucleares, se houver, ou restos de munição, pois isso pode ser perigoso. Depois disso, o submarino segue para usinas especiais, onde é meticulosamente desmontado. Os compartimentos do reator são cortados em blocos inteiros e transportados para instalações de armazenamento especiais. Um único compartimento desses pode pesar de 1 a 2 milhões de quilos. Eu vi como equipes especiais, protegidas com respiradores e trajes, se aproximavam de cada parte do navio, verificavam a presença de elementos perigosos e só então permitiam o início da desmontagem. Era quase como um experimento científico, e não apenas um processo de descarte. É importante notar que, em alguns casos, quando um submarino já não pode ser utilizado, ele é transformado em um museu subaquático. Sabe,
Quando cheguei à visita de desmanche de navios de guerra e submarinos, pensei que seria apenas como um grande ferro velho. Nada de muito surpreendente. Mas o que eu vi e ouvi realmente me impressionou e até me chocou em alguns momentos. Um dos momentos mais chocantes foi a história de um submarino que recentemente iniciou o processo de desmanche. Não era apenas uma peça de equipamento comum, mas uma lenda. Tratava-se de um submarino que participou de um conflito internacional real e agora se tornou uma cobaia no processo de desmontagem. Sua história e conquistas militares eram tão importantes que, mesmo antes de iniciar a desmontagem, organizaram uma pequena cerimônia de despedida para ele, especialmente para aqueles que um dia serviram a bordo. Isso foi um verdadeiro choque para mim, pois nunca pensei que pudesse haver laços emocionais com equipamentos dessa escala. Eu vi como as pessoas que trabalharam naquele submarino olhavam com um sentimento de orgulho e tristeza, enquanto ele era gradualmente desmontado. Não era apenas metal, era uma história inteira sendo removida, pedaço por pedaço. Enquanto tudo isso parece um processo técnico, você já pensou em quantas novas oportunidades isso abre? A recuperação de metais, a conservação de recursos e a redução da poluição. Tudo isso permite tornar nosso planeta mais limpo. Atualmente, muitas empresas até se esforçam para criar processos de descarte totalmente ecologicamente corretos, para minimizar ao máximo o dano à natureza. Quero transmitir que este processo não é apenas sobre descartar algo velho. É sobre dar uma nova vida aos materiais. É uma espécie de reciclagem em um nível macro. Todos esses navios e submarinos, que não servem mais para fins militares, podem ser derretidos e transformados em algo útil. Seja metal para novas construções ou outros produtos industriais, os recursos têm uma segunda chance.